Os kids, também cada um de nós, hein, irmãos? Nós também fazemos parte. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os irmãos para nós lermos aqui um versículo, irmãos. Lucas, Senhor Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu gostaria de que o irmão projetasse aqui na King James atualizada. É possível? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Hã? Eu vou ler aqui para os irmãos então. Aleluia. Lucas 12, 49. Eu vim para trazer fogo sobre a terra. Como gostaria que já estivesse em chamas. Ó Senhor Jesus. Como eu gostaria que já estivesse em chamas. Ó Senhor Jesus. Conseguiu? Vamos ler todos juntos? Eu vim. Aleluia! Irmãos, vamos orar e ler esse versículo? Eu vim. Fala para o irmão que está ao teu lado. Eu vim. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor está avançando. E nós também precisamos avançar. Aleluia. Porque Cristo, irmãos, Ele é tudo em todos. Mas no novo homem. Nós precisamos realmente, irmãos, permitir que Deus trabalhe em cada um de nós. Porque o Espírito de Deus está em nós. Ó Senhor Jesus. Gostaria que compartilhar com os irmãos essa experiência. Irmãos, foi algo maravilhoso. Realmente, os gravetos pegam fogo. Eu tive a oportunidade de participar dessa experiência lá em Belo Horizonte, semana passada. Cheio de temor. Mas o Senhor me levou. Irmãos, mas como foi glorioso estar junto com eles, sendo incendiados. Ali, irmãos, eles não têm medo. Ali dentro do metrô, irmãos, uma turma no início e a outra no fim, outra no meio, irmão, nessa esfera, irmãos, nessa esfera. E realmente todos são contagiados com o Espírito da vida. Precisamos estar nesse mover, irmãos. Precisamos ser um com o Senhor. Porque nós fazemos parte do corpo. E o amor do Senhor, irmãos, é que nos une. É o amor do Senhor que nos faz sermos um. Porque nós pertencemos ao corpo. Mas tem algo, irmãos, que nós precisamos vigiar. Vigiar porque o inimigo de Deus, ele não brinca de ser Satanás. Embora ele sendo inimigo de Deus, ele também é nosso inimigo. Porque nós estamos do lado do Senhor, irmãos. Estamos nadando contra essa correnteza desse mundo, desse sistema do mundo, irmãos, que quer nos apagar. Quer apagar o fogo de Deus. Mas nós não podemos permitir, irmãos. Nós precisamos mergulhar nesse rio. Quem quer mergulhar diz amém. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos aqui, Ezequiel. Ó Senhor Jesus.
Livro de Ezequiel, capítulo 28. Amém? Há muito tempo atrás, irmãos, esse anjo, o principal dos anjos, ele foi criado de uma forma diferente, capacitado. E por causa disso ele se orgulhou. Vamos ler aqui Ezequiel 28. Aqui a partir do 13. Aleluia? Todos acharam? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizesse os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. O 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Então, por causa daquilo que ele era, irmão, toda a sua capacidade, a forma que ele era, ele achou que poderia continuar a ser útil a Deus. Poderia ser ali o mediador entre Deus e a criatura. Esse era o seu desejo. Mas graças ao Senhor, irmãos, Deus tinha um outro plano. Deus tinha um rei, algo melhor para ser estabelecido. Mas aí o seu coração se indignou, se encheu de fúria e se tornou adversário de Deus. Aqui eu gostaria de ler Salmos, aleluia. Livro de Salmos, capítulo 2. Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Salmos, capítulo 2. Do 1 ao 3. Aleluia! Todos acharam? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ó Senhor Jesus! Então o inimigo aqui, irmãos, ele não perde tempo. Ele quer nos separar de Deus, da verdadeira vida. Então, o objetivo dele, irmãos, é romper todos os laços. Aquilo que Deus tem firmado conosco, com cada um de nós, irmãos, por meio do teu sangue. Jesus, irmãos, ele veio para cumprir o processo de redenção, de nos comprar de volta para Deus. E hoje, irmão, nós estamos inseridos em Deus. Quando nós exercitamos o Espírito, nós desfrutamos da sua palavra, nós emergimos da sua palavra. Irmão, nós somos enchidos da vida de Deus. Mas, por outro lado, Satanás, ele quer realmente nos fazer desanimar. Ele não brinca, irmão, de ser Satanás. Por isso, irmão, não vamos brincar de vida da igreja. Nós precisamos realmente nos firmar nessa verdade. Exercitar o nosso espírito, imergir na palavra e ser fiel ao comissionamento que Deus tem dado para a sua igreja. Precisamos ser um com o corpo de Cristo, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então aqui Satanás, irmãos, aqui em 1 João, aleluia, 1 João capítulo 5, Senhor Jesus, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmão, nós somos de Deus
mas o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui também, em Evangelho de João, capítulo 12. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Está vendo, irmão? Satanás, aqui ele criou, depois da sua rebelião, o império das trevas. Isso é muito sério, irmãos. Então, aqueles que ainda não receberam a vida do Senhor, não tiveram essa experiência, ele vive no império das trevas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, lá diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ó Senhor Jesus, quem está alegre diz amém. Irmãos, vocês não pertencem mais ao império das trevas, porque nós temos o nome. Um dia o Senhor nos alcançou, Ele veio até nós, nós ganhamos a vida eterna. Então aqui, irmãos, Deus ele fez uma separação entre nós e as coisas dessa terra. E graças ao Senhor, irmãos, junto com o Senhor, nós estamos prosseguindo firme na vida da igreja, ouvindo o teu dispensar, a sua palavra que dá direção para a tua igreja. Irmãos, e nós precisamos avançar. Voltando novamente aqui em Salmos, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Salmos capítulo 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Salmos capítulo 2, aleluia. Aqui a partir do versículo 6 ao 8. Todos acharam? Eu, porém, constituí meu rei. Proclamarei o decreto do Senhor. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, ó Senhor Jesus. Mas Deus, irmãos, ele já tinha eleito um rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui os 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus, irmãos, ele já tinha escolhido. Ó Senhor Jesus, nós temos um rei. Irmão, nós temos um líder. E toda a sua direção, irmãos, ela vem do trono de Deus. Então hoje, irmão, nós estamos sendo edificados. Nós estamos caminhando, irmãos, para a edificação da igreja. Esse entrelaçar de amor, irmãos. A nossa comunhão com Deus. A ordidura e a trama entre nós, os irmãos. Irmão, nós estamos sendo abastecidos com a vida divina, irmãos. E esse amor, eles têm se estendido a cada um de nós. E hoje, irmão, nós podemos viver a vida da igreja harmoniosamente, irmãos, quando nós permitimos que essa vida trabalhe em nós. Ó Senhor Jesus! Senhor, irmãos, como nós cantamos, o Senhor, ele não quer reformar o velho homem. Já viu um carro batido? Como que ele dá trabalho? Restaurar alguma coisa que é velha, amassado, cheio de massa. Irmãos, um dia aquilo trinca. E cai tudo. Mesma coisa somos nós, irmãos. Deus, ele não quer reformar o nosso velho homem. Ele quer realmente que nós nos despojemos desse velho homem, irmãos. Ó Senhor Jesus! E para isso, irmão, nós precisamos estar diante da palavra, irmãos. Precisamos realmente permitir que Deus faça essa obra em cada um de nós. E aqui ele fala, pede-me,
e eu te darei as nações por herança. Deus, irmãos, ele fez uma promessa para o filho. E essa promessa, se fosse possível, eu queria que os irmãos, outra vez na King James, 110, capítulo 3, aleluia. Ó Senhor Jesus, Salmos 110, capítulo 110, versículo 3. Teu povo, vamos ler todos juntos? Teu povo se apresentará generoso. Aleluia! Teu povo. Irmãos, Deus, ele tem muitos filhos de Deus sobre essa terra. Muitos filhos de Deus. Muitos foram alcançados. Mas infelizmente, irmãos, uma grande parte está entorpecida com as coisas dessa terra. Não conhece a verdade, não tem recebido a palavra profética, uma palavra que dá direção para o povo de Deus. Desconhece, irmãos, o caminho do reino. Com quem a gente tem comunhão na palavra, eu costumo muito dizer, e tenho certeza que os irmãos também sentem isso e falam uns para os outros. Irmãos, como que nós somos privilegiados? Como, irmãos, que nós somos privilegiados, irmãos, em viver a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, eu me sinto assim, irmãos, em falta com o Senhor. Diante de tanta coisa que Ele tem mostrado para nós, tudo para a edificação do corpo de Cristo, eu ainda às vezes me embaraço com as coisas dessa terra, irmãos. As coisas do Senhor, para mim, muitas vezes ficam em segundo plano. Nós estamos em falta com o Senhor, irmãos. Estamos realmente, irmãos, eu não sei o sentimento dos irmãos, mas eu preciso me arrepender. Preciso ter um novo começo. Preciso pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, ganha o meu coração, Senhor. Eu quero lutar contigo, Senhor. Ó Senhor Jesus. E aqui, no dia da convocação, se refere-se à chamada, à chegada da aurora, o surgimento dos primeiros raios de sol. Irmãos, isso já está quase acontecendo, irmãos. Irmãos, nós já estamos no fim, irmãos. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Os raios de sol já estão surgindo. A aurora, irmãos, ali surge como as gotas de orvalho. Ali, irmãos, se refere aos jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, vencedores, kids, né? Vencedores, kids, irmãos. Mas como nós vimos nesse vídeo, irmãos, isso não é só para eles, irmão. Às vezes nós podemos pensar, mas agora é só os adolescentes. Agora é só os jovens. Agora é só os pré-adolescentes. Irmãos, não. Isso, irmãos, é para pegar fogo em nós. É para nós nos incendiarmos juntos, irmãos. Nós não vamos ficar de fora. Irmãos, eles estão destemidos, irmãos. Nós precisamos realmente aprender alguma coisa. Vamos ler Mateus, capítulo 18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 1, aleluia. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Olha para vocês, irmãos, a preocupação do homem natural. Quem é o maior? Quem é o menor? Está vendo a preocupação, irmãos? Essa, irmão, não pode ser a nossa dificuldade. O Senhor, irmãos, Ele quer nos dar a simplicidade de obediência. Aqui ele continua, versículo 2. E Jesus, chamando uma criança,
colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Está vendo, irmãos? Aqui, ele disse que estava excluindo você? Não, né? Ele não disse que iria excluir você, irmãos. Ele está mostrando, irmãos, que nós precisamos tornar simples. Ter a simplicidade de uma criança, irmãos. Quantos relatos que nós temos aqui, mães de meninos e meninas, vindo falar que sua criança orou para o professor, orou para a moça da padaria. Mãe, nós não oramos por aquele. Irmãos, são simples. Por isso que ele fala, se não vos tornarmos como uma criança. Precisamos voltar a ser simples, irmãos. Quando nós vamos envelhecendo, cria-se em nós uma bagagem, não é verdade? Nossos conceitos. Começamos a ter vergonha de tudo. Nós só não temos vergonha de uma coisa, expor talvez a nossa alma. Mas para falar, irmãos, daquilo que é sobrenatural, aquilo que é de Deus, cria-se em nós uma barreira, irmãos. Precisamos avançar, irmãos. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, por esse chamamento. Senhor, irmãos, Ele quer mudar essa era. Nós estamos na era do fim, irmãos. E o Senhor, Ele conta com a sua igreja. Aleluia. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito, irmãos, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Precisamos dar frutos para o Senhor. E o que o Senhor tem feito nessa terra, irmãos, não vamos ficar desapercebidos. Não vamos perder tempo ali nas redes sociais, irmãos, onde nós ficamos embaraçados com as coisas desse mundo. Às vezes eu sou pego de surpresa, irmãos. Por não acompanhar, eu não vejo o que o Senhor está fazendo. Por isso, irmão, nós ficamos desapercebidos. Quando nós ficamos sabendo, irmãos, puxa, o Senhor já avançou tanto, irmão. Graças ao Senhor. Será que eu estou pelo menos orando, Senhor? Pelo menos sendo um em oração, com esses irmãos que estão avançando. Eu quero ler aqui esse encargo aqui, na página 25, um parágrafo aqui. Aleluia. Temos visto o Espírito Santo atuar em várias regiões da terra. Podemos constatar, por exemplo, que o Senhor realizou uma virada nas igrejas da Colômbia, do Equador e da Bolívia. Muitos irmãos decidiram ir para o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. E veículos foram adquiridos para atender ao Expo Livro. No continente africano, nossa atuação foi totalmente nova. Ó Senhor Jesus, gerando como fruto a vinda dos irmãos do Congo, Moçambique, Quênia, África do Sul, Madagascar e Uganda para o CEAP. A maneira convencional de viver a vida da igreja era pouco produtiva. No ritmo em que seria impossível o Senhor voltar, mas Ele nos deu o caminho do Espírito. Hoje estamos cheios de alegria. A nossa esperança na volta do Senhor foi renovada. Ó Senhor Jesus, irmãos, a nossa esperança, às vezes,
ela se confunde com as coisas dessa terra. Nós passamos, irmãos, às vezes a apoiar muitas coisas dessa terra. A apoiar as nossas esperanças nas coisas dessa terra, irmãos. Tudo vai passar. Não queremos dizer aqui que você não pode ter nada. Mas tome cuidado com o nosso coração, irmãos. Ele é enganoso. Quando menos pensa que não, irmãos, o Senhor está avançando. E eu estou com a minha mente concentrada nas coisas dessa terra. Aqui foi mostrado para nós que Deus realmente, Ele tem muitos filhos de Deus sobre essa terra. Mas poucos estão interessados na sua volta. E nem sabe como se dará isso, irmão. Tem uma porta aberta, mas ela vai se fechar. Vocês lembram ali de Mateus capítulo 25, nas parábolas das 10 virgens? Como que eu estou? Eu pertenço àquele filho de Deus, junto ali com as nécias, ou com as prudentes? A porta, irmão, ainda está aberta. Queiramos nós, irmãos, que nós passemos por ela. Ainda nessa era, irmãos, a história da igreja, irmãos, ela já dura 2000 anos. O Senhor, Ele não quer esperar mais, irmãos. Ele quer voltar. Mas o motivo de sua volta não ter acontecido até hoje, às vezes nós podemos até pensar, ufa, graças ao Senhor por isso, né? Porque hoje nós estamos fazendo parte. Irmãos, nós não vamos deixar passar essa era, irmãos. Vamos prosseguir juntos, irmãos, exercitando o nosso espírito, crendo na palavra profética, ruminando, emergindo. Nós precisamos, irmãos, buscar as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos aqui 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor tem dado liberdade para nós no Espírito, irmãos. Ó Senhor Jesus, todos aqueles que estão à nossa frente, irmãos, eles estão com um só objetivo: por meio do Espírito, apressar a volta do Senhor. Queria ler também aqui Colossenses capítulo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao 3. Todos acharam? Senhor Jesus, perseverai na oração, vigiando, com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que o Deus nos abra a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Irmão, nós precisamos orar, porque o encargo dos irmãos que estão à nossa frente é pesado. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Ore pelos irmãos, para que eles sejam um. Não pode haver divisão, irmãos. Não pode haver contendas. Não pode haver dúvidas. Aqui Paulo pediu que orássemos por eles, porque o encargo, irmãos, é pesado. Talvez o sentimento desses irmãos, por causa de tanto peso, talvez em passar o bastão, mas quem vai querer assumir? Quem de nós, irmãos, vai querer assumir? Quem de nós estamos preparados para poder pegar esse bastão cheio de fogo, cheio de energia, cheio de espírito, disposição? Quem de nós, irmãos? Nós, irmãos, nós estamos numa posição muito confortável. Nós estamos recebendo.
Mas nós não queremos o encargo. Por isso, irmão, nós precisamos orar. Eu não sei se os irmãos compreendem o que nós estamos falando. O que está escrito aqui, irmãos, o encargo é pesado. Precisamos realmente orar por esses irmãos. Ore, irmãos, para que o Senhor, por meio deles, possa passar o que está no coração. Quantas lutas, quantas águas contrárias. Nós, irmãos, nosso ser natural, nós não conseguimos nadar contra a correnteza. E há uma enxurrada, irmãos, de correnteza, falando contra, indo contra. É o velho homem, irmãos. Nós precisamos ser transformados, precisamos estar em oração, cobrir esses irmãos de oração. Nós cremos que os irmãos estão orando. É por isso que a igreja está avançando, irmão. Continue nesse encargo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor por isso. Vamos ler aqui Isaías. Livro de Isaías, amém? Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 53. Senhor Jesus. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Isso está relacionado com a primeira vinda do Senhor, irmãos. Ele veio como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca. Foi oprimido, foi desprezado, levado até a cruz, mas ele não levantou a voz, irmão. Senhor Jesus, vamos ler aqui Isaías capítulo 42, aleluia. No mesmo livro aí para trás, Isaías 42, do versículo 1 ao 5. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e o promulgará o direito para os gentios. Ó Senhor Jesus, aqui, irmãos, Deus, ele faz questão de falar sobre o seu escolhido. Eis aqui o meu servo. Deus, ele já tinha escolhido Cristo, irmãos, como seu servo. A quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará, ou seja, tornar público a verdade. Irmãos, quando nós estávamos desconectados de Deus, nós estávamos longe da verdade, longe da realidade. Mas aqui agora, ele quer tornar público aquilo que ele mesmo está construindo por meio da igreja, irmãos. Ó Senhor Jesus, irmãos, e nós estamos no meio disso, irmãos. Vocês estão alegres? Ó Senhor Jesus, aleluia! O versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Ó Senhor Jesus, nós éramos como essa cana quebrada, irmãos. Como esse pavio que fumegava. Irmão, nós estávamos no tempo do fim. Nós estávamos fadados à morte eterna. Mas o Senhor, irmãos, ele mudou a nossa sorte. Aleluia! Fala com o irmão que está ao teu lado. O Senhor mudou a sua sorte. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui no versículo 4.
ele começa: não desanimará. Irmãos, vocês acham que a vinda do Senhor foi fácil sobre a terra? Foi fácil ele vir sobre a terra, irmãos? Com certeza não, irmãos. Não foi fácil. Mas ele não desanimou. Ó Senhor Jesus, nem se quebrará, até que ponha a terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Aqui, irmãos, a terra do mar, aqui tipifica as nações, os gentios. Irmãos, são cada um de nós. Aqui ele fala: guardarão sua palavra, os seus ensinamentos. Nós temos guardado esse ensinamento, irmãos? Está colocado no nosso coração? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor, ele não desanimou. Diante das dificuldades, o que ele sabia que ele iria passar, a nossa condição, realmente nós não merecíamos. O Senhor, irmãos, ele não via nada em nós, irmãos, que poderíamos contribuir para a tua obra. Ele não olhou a nossa condição, ele simplesmente nos amou. Ó Senhor Jesus, versículo 5: assim diz Deus o Senhor, que criou os céus, que estendeu, formou a terra, e a tudo quanto produz, o que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ó Senhor Jesus, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus. Irmãos, os céus é para a terra, e tudo que dá na terra, irmãos, é para dar fruto, frutos para Deus, não é isso? Irmãos, e ele soprou o seu fôlego de vida, o seu espírito, irmãos, em cada um de nós. Irmãos, precisamos viver no espírito para darmos frutos para o Senhor. Nós não estamos aqui por um acaso, irmãos, à toa, é verdade? Como simples telespectadores. Nós estamos aqui, irmãos, para dar fruto para o Senhor. Ó Senhor Jesus, versículo 6: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança, com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos ao cego, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Essa também era a nossa condição. O Senhor, irmãos, ele tirou de nós toda a cegueira, tudo aquilo que nos impossibilitávamos de ver a sua rica pessoa e o seu plano. Ó Senhor Jesus, vamos pular aqui para o versículo 13, do mesmo capítulo 42 de Isaías, amém? O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Aleluia! Irmãos, ele não agirá como da primeira vez. Ele clamará. Irmãos, e isso está acontecendo no meio da sua igreja. Ó Senhor Jesus, mostrará a sua força contra os seus inimigos. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós não podemos permitir que o inimigo de Deus envergonhe o povo de Deus. Precisamos pisar forte na cabeça de Satanás. Precisamos agir, irmãos, como guerreiros. Termos, irmãos, realmente esses que cooperam com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aqui o versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo a pegarei e estarei esbaforecido. Ó, esbaforido, aleluia! Irmãos,
o filho varão, realmente ele está prestes a nascer. Está prestes a surgir, irmãos, o filho varão. E nós, irmãos, estamos dando esse grito de guerra junto com o Senhor. Estamos junto com a igreja, coletivamente, mostrando a força que Deus tem para o seu inimigo. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 3. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Portanto, fostes ressuscitados, juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, com Ele em glória. Irmãos, precisamos buscar as coisas lá do alto. Se nós amamos a palavra profética, se nós a ruminamos, se nós emergimos, se nós obedecemos, irmãos, nós estamos buscando as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós morremos. Nós morremos, irmãos, para as coisas dessa terra, irmãos. A nossa mente, irmãos, o inimigo ele quer fazer uma barreira entre nós. Não é isso? Como foi a experiência do irmão contando para nós, nesse alimento diário, essa semana. Às vezes sai de manhã cedo, né? Rumina a palavra, né? Fala os versículos, desfruta do Senhor na sua juventude, né? Nós também somos assim, irmãos. Nós desfrutamos. É isso, logo de manhã, nós dependemos do Senhor, oramos, nós saímos para trabalhar, nós encaramos o mundo aí fora, mas aí vem as enxurradas de informações. No final do dia, irmãos, parece que um caminhão passou em cima de nós, não é? A nossa mente, irmãos, Senhor Jesus. Vamos ler aqui 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 6. Senhor Jesus, por quê? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Cria-se, irmãos, em nossa mente uma fortaleza. Mas graças ao Senhor, irmãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Irmãos, tanta coisa que vem sobre a nossa mente, não é verdade? Nós ficamos aprisionados. Por isso, irmão, a nossa necessidade de buscar as coisas do alto, ruminar a palavra, emergir na palavra. Irmãos, isso nos faz estar na esfera, irmãos, a esfera lá do alto. Buscar as coisas sobrenaturais. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar aqui para Colossenses capítulo 3. Aleluia. Ó Senhor Jesus, a partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza,
que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nela. Só até aí por enquanto. Aqui fala, irmãos, fazei morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, se nós vivermos desapercebidos, não desfrutarmos da palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem disponibilizado para a sua igreja, irmãos, o nosso viver natural, ele se torna um ciclo vicioso. Às vezes nós podemos pensar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, coisas assim absurdas, grosseiras aos nossos olhos. Puxa vida, eu já não pertenço mais a isso. Irmão, mas vamos vigiar, irmãos. O Senhor mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Precisamos depender do Senhor, irmãos. Nós não queremos viver uma vida de cristãos, irmãos, derrotado. Como nós já cantamos e foi falado para nós, Deus, irmãos, Ele não está interessado em reformar o nosso velho homem. Nós precisamos realmente nos despir desse velho homem. Vamos continuar lendo aqui, o 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Ó Senhor Jesus, vamos rapidamente aqui para Efésios capítulo 4. Senhor Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Aleluia. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando nós estamos no novo homem, irmãos, nós somos um. Nós cumprimos com a vontade de Deus. Realmente nós nos despimos, nós tirarmos, irmãos, a nossa capa, a nossa bagagem, a nossa maneira religiosa de viver a vida da igreja. Aqui fala sobre os nossos pensamentos. Irmãos, como a nossa mente é conturbada quando ela está na nossa carne. Mas quando ela está no Espírito, é vida e paz, irmão. Ó Senhor Jesus, versículo 10. E revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem, irmãos, daquele que nos criou. Nós não podemos ver Deus. Não podemos tocar Deus. Mas Cristo, irmãos, Ele trouxe a essência de Deus para cada um de nós. O irmão usou a ilustração do sol, não é isso? Nós não podemos nos aproximar do sol, senão morreríamos queimados, não é isso? E se nós afastarmos demais, morreríamos congelados. Irmãos, Deus é perfeito. Então os raios de sol, irmãos, Ele traz o benefício do sol para nós, não é isso? Cristo, irmãos, Ele trouxe os benefícios de Deus para nós. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aí, aleluia.
Irmãos, ele é a expressão. Ele trouxe a imagem do Deus invisível. Aquilo que Deus é, a força de Deus, todos os seus atributos. Irmãos, Cristo trouxe para cada um de nós. É por meio de Cristo, irmãos. Não tem outro. Ó Senhor Jesus. O 11 aqui. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão. É Colossenses, tá, irmãos, agora, tá? Colossenses 3, versículo 11. Todos acharam? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Irmãos, Cristo é tudo em todos. Fala com o irmão que está ao teu lado. Cristo é tudo em todos. 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 Aleluia! Irmãos, todas essas descrições, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, irmãos, são práticas religiosas, costumes que causam divisão no corpo de Cristo. Nós não vivemos por costumes, irmãos, por nossos meios religiosos. Irmãos, nós já morremos com Cristo, irmãos. Cristo agora, irmãos, é tudo em todos. Nós somos o novo homem em Cristo Jesus. Irmãos, toda a indiferença, irmãos. O Senhor, irmãos, ele já derrubou toda a parede, irmãos. Tudo aquilo que trazia inimizade entre nós. Irmão, nós somos um em Cristo Jesus. Porque nós fazemos parte de um só corpo. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12. Irmão, nós precisamos ter essa realidade. Se nós continuarmos a viver em nós mesmos, irmãos, como membros separados, com as nossas preferências, com as nossas particularidades, irmãos. Irmãos, vai ser inútil nós vivemos a vida da igreja. Vai ser em vão. Mas, irmão, nós participamos de um só corpo. Nós fomos inseridos em um só corpo. Nós bebemos de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 12. Aleluia. Vamos ler? Por quê? Muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Irmãos, a todos nós fomos dados de beber de um só Espírito. E fomos introduzidos, irmãos, para dentro de um corpo. Para dentro de um corpo, irmão. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali para ser crucificado, aí o que eles fizeram, os soldados? Eles quebraram as pernas dos dois ladrões que estavam sendo crucificados junto com ele. Mas os ossos do Senhor, ele não foi quebrado. Para que não haja divisão no corpo de Cristo. Nós somos um pelo corpo, irmão. Nós somos um. No novo homem, nós somos um. Por isso, irmãos, a necessidade de nós exercitarmos o nosso espírito. Irmãos, a terra, irmãos, nós temos que crer. O mundo está em desordem. Não é isso? O mundo está em caos. Cada um luta pelo seu direito. Cada um tem a sua preferência. Defende a sua bandeira. Mas, por meio desse entrelaçar, irmãos, vivendo a vida da igreja, nós ali recebendo a palavra,
o mundo verá, por meio da igreja, a unidade de Deus. Por isso, irmãos, a terra é pela fé. É pela fé. Vamos ler aqui um último versículo. Aleluia. Isaías, capítulo 6. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Último versículo aqui para a gente poder terminar. Capítulo 6, versículo 3. Queria que todos ficassem de pé. Nós vamos falar esse versículo bem forte. Aleluia. Com um só homem, em um só corpo. Ó Senhor Jesus. Todos acharam? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Irmãos, Jesus é o Senhor. Aleluia!